Produção de argamassas, grout e concreto. Neste vídeo, veremos os seguintes procedimentos para execução do serviço. Armazenamento, tabela de traços das argamassas, medição dos agregados, aditivos e água, produção de argamassa no pavimento, inspeção de argamassas, grouts e concreto, equipamentos, ferramentas, materiais e EPIs específicos, e execução do serviço. O armazenamento é um fator muito importante na execução do serviço. A areia e a brita têm que permanecer todo o tempo dentro de sua respectiva baia, de forma que não misture com outros substratos. Lembrando que a terra é um substrato de alto risco para as argamassas, então muito cuidado. O cimento, caso haja mais de uma classe ou tipo, deve ser armazenado separadamente, em local protegido de umidade, sobre estrado ou assoalho para não haver contato com o piso. Deve também estar afastado de paredes e pilares que possam transmitir umidade aos sacos e com pilhas de no máximo 10 sacos para não haver risco de queda e danos aos primeiros. Os aditivos devem ser armazenados em suporte com sua respectiva identificação. É permitido também ser colocado em baldes menores, desde que sejam devidamente identificados. É muito importante que contenha uma placa junto à equipe da betoneira com todos os traços utilizados. Os traços de obra são elaborados sempre de forma que evite a dosagem de cimento, sendo sempre um saco inteiro de cimento para cada traço. Os agregados devem ser medidos em latas, sacos de 23 litros ou padiolas com marcação de latas, nunca em carriolas comuns ou pás. A padiola é marcada a cada lata de 18 litros, com um filete de aço soldado. Caso seja necessário, é permitido e recomendado a mistura da areia grossa com areia fina. Para isso, a obra deverá adequar à placa de traços que fica próxima à betoneira, indicando a proporção da mistura das areias. Aditivos devem ser medidos em recipiente graduado, assim como a água de grout, concreto e argamassas de assentamento de alvenaria estrutural. Inspeção de concreto. Com o concreto será realizado o teste do slump ou teste de abatimento para garantir a entrega de um concreto com qualidade. Veremos a seguir o passo a passo para a realização deste ensaio de abatimento. Este teste deve ser realizado pelo técnico da empresa terceirizada, tanto no caso de concreto feito em obra, como concreto usinado. Deve descarregar 1 metro cúbico de concreto, coletando uma amostra para teste. Realiza-se a limpeza e o umedecimento do cone e da placa metálica. Esta placa deve ser bem nivelada, uma vez que servirá de apoio durante a realização do teste. Posiciona-se o cone com base maior para baixo e o profissional que está realizando o slump test apoia seus pés sobre as abas inferiores do cone. O concreto é misturado para haver uma maior homogeneidade entre argamassa e brita. O cone é preenchido com a primeira camada da amostra. São aplicados 25 golpes com a haste nesta primeira camada. A haste deve atingir toda a primeira camada. O cone deverá ser preenchido com mais uma camada de amostra do concreto. A segunda camada deve ser adensada com 25 golpes. A haste do adensamento deve atingir somente a segunda camada, sem atingir a primeira. Este procedimento repete-se para a terceira camada.
Após a compactação da terceira camada, o excesso de concreto é retirado e a superfície é alisada com a ajuda de uma colher. Após isso, o cone é retirado cuidadosamente entre 10 e 12 segundos. A haste é colocada sobre o cone e mede-se a distância entre a haste e o ponto médio do concreto. Se estiver dentro do especificado, podemos começar nossa concretagem. Caso o abatimento fique acima do especificado, até 2 centímetros, podemos misturar o concreto por mais algum tempo, até 5 minutos, e repetir o ensaio uma única vez. Caso, após o segundo ensaio, ele ainda esteja fora do especificado, recusar o caminhão. Caso o abatimento fique acima do especificado, além dos 2 centímetros, recusar o caminhão sem fazer mais ensaios. Caso o slump fique abaixo do especificado, é permitida a adição de água até os limites determinados pela usina. Esse limite, em geral, está atrás da nota fiscal. Caso não esteja, consultar a usina. Conforme o resultado do abatimento, devemos prosseguir conforme o exemplo. Consideremos o concreto com abatimento 10 mais ou menos 2. O caminhão chegou à obra e foi feito o slump test. Se o abatimento estiver entre 8, 10 e 12, aceitamos o concreto. Se estiver entre 6 e 7, podemos adicionar mais água, conforme o discriminado na nota fiscal, e deixar o caminhão bater mais 1 minuto por metro cúbico, e então refazer o slump test. Se estiver entre 13 e 14, não adicionaremos mais água. Apenas deixamos o caminhão bater mais 5 minutos e refazemos o slump test. Neste caso, se ainda não estiver dentro do especificado de 10 mais ou menos 2, o caminhão será recusado. Porém, se o primeiro abatimento estiver menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 15, não é necessário refazer o slump test, pois, neste caso, o caminhão já será recusado. Após o concreto ser aceito, serão moldados 4 corpos de prova por caminhão. O corpo de prova será feito com 2 camadas de concreto. A primeira camada é colocada até a metade do cilindro e deve ser adensada com 12 golpes. A segunda camada é colocado concreto até a superfície, adensando com mais 12 golpes sem atingir a primeira camada, lembrando que deve sobrar concreto para que ele seja rasado. Os 4 corpos de prova devem ser cobertos e permanecem na obra por 24 horas. No dia seguinte, são levados para a cura na empresa de controle tecnológico. Em caso de produção de argamassas no pavimento, somente é permitido a elaboração de traços, onde os agregados são medidos em sacos de 23 litros, dosados antes de subir ao pavimento pela ensacadeira. Para facilitar a produção com areia ensacada, é necessário o transporte com 2 ou 3 carrinhos plataforma, de forma que libere a movimentação da cremalheira. A quantidade de argamassa produzida deve ser suficiente para que seja utilizada em no máximo 2 horas e meia. Argamassas e grout de alvenaria estrutural e o concreto devem ser inspecionados conforme o PQO de cada obra. Equipamentos e ferramentas específicas para o serviço: betoneira,
enxada, pá, recipiente para medição do volume de agregados, como padiolas ou latas de 18 litros. Recipientes para medição do volume de aditivos, como canecas graduadas. Recipiente para medição do volume de água, como baldes graduados. Materiais específicos para o serviço: cimento, areia média, pérolas de isopor com 5 mm de diâmetro, brita 1 e pedrisco, aditivos conforme cada traço, e água. EPIs: botas de segurança, capacete, luvas, óculos de proteção, máscara e protetor auricular. Execução do serviço. Começamos diluindo o aditivo em água dentro da betoneira. O agregado, após medido, é colocado à betoneira junto ao saco de cimento. A argamassa é misturada e acrescenta-se água até obter a consistência desejada. No caso de concreto, grout e argamassa de assentamento de alvenaria estrutural, deve ser respeitado o limite máximo da quantidade de água de amassamento. Tipos de argamassas e concreto. Secas. Correspondem às argamassas de contrapiso e regularização, onde é colocado pouca água e consistência semelhante à farofa. Argamassas plásticas. Correspondem às argamassas que possuem consistência pastosa entre a água e os materiais do traço. Fluídas. Correspondem às argamassas de chapisco e grautes, onde a consistência é bem líquida. Concreto. A consistência deve ser ajustada com auxílio do teste de abatimento de tronco de cone, o slump test. Diariamente, o colaborador definido pelo GO deve inspecionar a produção de argamassas e grautes na obra e registrar no formulário OBR 401, Inspeção e Produção de Argamassas e Grautes, garantindo a correta execução de cada argamassa. Lembrando que deverá ser preenchido um formulário por betoneira. Todos os dias, ao final da produção, a betoneira deverá ser limpa com água e óleo diesel, para que evite o endurecimento da argamassa.